Bem-vindos ao Blá Blá Blás, um podcast comigo, Paula Blas, para contar para vocês histórias pessoais por trás de marcas e projetos que a gente tanto admira. Hoje eu estou aqui com o meu convidado Jorge Cury, que acabou de me lembrar que me devia uma entrevista há muito tempo, desde o início da pandemia, em um outro projeto que eu estava. Jorge, um prazer te ter, então, finalmente aqui comigo. Vamos lá, obrigado pelo convite, Paula. Tinha meus motivos para não estar falando naquele momento, era uma hora muito delicada, Com de certeza. indefinições, né? Então, assumir alguma postura e responsabilidade naquele momento não tinha como, a gente estava uma série de decisões na empresa, mas enfim, estou feliz de estar aqui hoje. É a primeira vez que eu estou gravando um podcast, participando de um podcast. Olha só, então estreia. Vai ser um bate-papo bem legal. Que bom. Então, vou contar para vocês, para quem não conhece ou quer saber um pouquinho mais sobre o Jorge. Como sempre, a gente vai falar muito mais do que a parte profissional, mas antes quero introduzir para vocês um pouquinho quem ele é. Então, o Jorge Cury é chefe de cozinha e empreendedor, com experiências mundo afora e formado pela escola francesa Le Nôtre. É assim? Le Nôtre, isso mesmo. Então tá, aprendi. Sócio à frente do maior grupo gastronômico da Zona Sul, com as marcas Madre Mia, Nave, Mordomia e Meio Café. É coisa, hein? Fazer um cartel de empresas. Jorge, então vamos lá, vamos começar falando um pouquinho lá atrás primeiro, né? Como que surgiu a gastronomia na tua vida? Claro que a gente, inegavelmente, vai falar muito sobre o Madre, sobre todo esse grupo que vocês possuem e que tanta gente se inspira, né? Que tanta gente gosta e frequenta. Mas eu queria que tu contasse um pouquinho primeiro do Jorge criança, né? Como foi essa história da gastronomia na tua vida? Bom, vamos lá. É legal contar sobre isso, né? Porque depois de ter empresa durante 10 anos à frente, acaba que as coisas se fundem, né? A gente perde um pouco a referência de quem a gente é e o que a empresa é, ainda mais que é mais que um trabalho, é um estilo de vida que a gente passa a viver. Mas quer pegar lá da infância mesmo? Eu tive uma infância bem agitada, no ponto de vista tanto de fazer muita coisa, muito esporte, uma inconstância em colégios, então eu sempre fui, digamos, bagunceiro. Assim. Então mudei de colégio, fui expulso de colégio em Rio Grande, mas isso, por um lado, foi bom para conhecer bastante gente e hoje em dia consegui entender que talvez o meu perfil de ensino ele se enquadrava num formato diferente. Não diferente, mas existem modelos de pessoas que são mais adequadas a um ensino pedagógico e tem outras que são mais do ensino, um aprendizado prático e que vão atrás das informações. Então, do ponto de vista do colégio, talvez eu tinha tudo para dar errado. E do ponto de vista empreendedor, talvez isso que é um diferencial assim. Então, cresci no cassino. Estava brincando que eu sou peixeiro, com orgulho de ser peixeiro. A minha família foi uma das primeiras a ir morar o ano inteiro no cassino. Então, quando tinha aquela coisa de casa na praia e casa na cidade, o cassino era uma outra realidade, era início dos anos 2000. Não tinha 5, 8 mil habitantes no máximo, assim. Hoje o cassino tem 50 mil habitantes, então foi a primeira família a ir para lá o ano inteiro. Então, cresci muito nessa coisa do cassino que tinha uma mistura muito legal. Diferente de uma cidade grande que tu tem talvez um condomínio fechado, tu fica muito segregado de alguma maneira. Sim. A uma classe, segregado a um meio. Por ser um lugar tão pequeno, tu tinha gente de todos os níveis de sociedade, enfim, poder aquisitivo. Então acho que isso foi uma coisa muito positiva. Mas pulando um pouco essa parte, eu tenho dupla cidadania portuguesa. Eu brinco que é um pouco só de papel mesmo, não uma ligação com Portugal. Sim. Brinco mais ainda que eu estou pegando de volta um pouco que Portugal roubou do Brasil. Então, é uma maneira. Então, o irmão da minha mãe morou muito tempo na Europa. Então, minha tia morou na Europa. Minha mãe já passou temporadas lá. O meu irmão fez mestrado lá. Então, tinha uma espécie de cultura familiar. Minha irmã foi estudar durante umas férias da faculdade, inglês, meu primo também. Então, tinha um pouco isso de ter uma base na Europa, não uma base de alguém lá, mas da família aí para aprender inglês, fazer o famoso gap year, assim. E por eu ter essa infância agitada, foi meio que uma oxigenada. Não tinha opções de fazer cursos
o que fazer de curso. Meu pai é médico, pensava em fazer medicina por uma influência dele e não era para mim, definitivamente, não seria esse meio acadêmico. Mas quando eu completei 18 anos em novembro, em fevereiro, eu quero ir para Londres, não tinha ninguém lá, decidi com um amigo. Meu pai disse, eu te dou a passagem, um dinheirinho para chegar lá, mas ele sabendo o filho que tinha, ele disse, eu não vou ficar sustentando o filho na Europa e depois de lá é contigo. E tinha alguma ligação com o restaurante na família, eu gostava de cozinhar, sempre era uma coisa presente, de família, de às vezes pegar a mão na massa, mas nada que eu almejasse, e não se falava de gastronomia do jeito que a gente fala hoje, da profissão chefe de cozinha do jeito que a gente enxerga hoje. Cozinheiro era a última opção, não tinha solução. Então, quando eu cheguei em Londres em 2008, tinha que trabalhar nessa função. Tinha que fazer alguma coisa. Tinha um curso de inglês matriculado durante as manhãs, que eu acabei já desistindo logo em seguida. Então, quando eu cheguei lá, comecei a entregar sanduíche de bicicleta. Foi meu primeiro contato com um restaurante, digamos assim. Aí que as coisas começam a dar uma transformada um pouco, que eu não sei se é destino, não sei se é isso, mas são as oportunidades e os aprendizados da vida que depois a gente vai entendendo. Não sei se você já viu aquele filme Quem Quer Ser um Milionário. Sim. Então, eu estou bem longe de ser um milionário, bem longe. Talvez Já ia te perguntar. Em dívidas, talvez sim. Não, mas talvez um dia chegue lá. Mas é aquele filme que ele está naquele jogo de perguntas e nada faz sentido quando ele está vivendo e depois parece que tudo tem algum motivo. Sim, e é muito assim quando a gente fala da nossa história. Né? Eu morava com os caras, enfim... tem uma entrevista no Clube Militar Naval da Inglaterra, para ser garçom lá. E eu tinha um currículo, meu irmão na época morava em Dublin, e ele tinha feito um currículo para mim totalmente fantasioso. E aí todas as referências davam num número diferente dele. Então era o número da universidade que ele trabalhava, era o número da casa dele, eu tinha trabalhado em um pub, era tudo mentira. E aí era um mesão, assim, uns 3 vezes o tamanho dessa mesa aqui. Clube Militar Naval da Inglaterra, aquela aristocracia inglesa absurda. Era um lustre gigante, aqueles quadros que dá medo, sabe? Assim, parece que vai sair de, sei lá, 1.500. O prédio de 1.600, um mesão de madeira. E eu cheguei aí me mandaram esperar, eu cheguei à conclusão que não adiantava eu mentir para aqueles caras, que eles iam... Só que alguma coisa, eu queria trabalhar lá. Por mais que fosse um trabalho gravatado, super rigoroso, eu queria talvez desafiar aquilo, sabe? Sim. Eu quero saber como é que é. E uma oportunidade de emprego boa, melhor que entregar sanduíche de bicicleta, que é romântico quando a gente fala, mas é na neve, na chuva, enfim, todos os dias, tá pedalando por lá. É romântico. Aprendi a falar semana. muito inglês, fiquei uns 3, 4 meses entregando sanduíche. E aí, nesse clube, eu estava com o currículo na mesa, espera o Frederick. Aí o Frederick estava esperando ele. O Frederick sentou. O Frederick é um francês que trabalhou 12 anos no Principado de Monte Carlo, um baita sommelier. E ele me sentou na minha frente e disse, olha, eu estou com o currículo aqui, ele é todo mentira, eu não tenho essa experiência aqui, mas eu fiquei com vontade de trabalhar aqui com vocês, me chamou a atenção, o clube é bonito, eu acho que eu vou aprender. E o Frederick me deu uma oportunidade. Aí que começa um pouco a minha história dentro de restaurante. Porque aí, num contexto diferente do que a gente enxerga, talvez, de garçom, que eu acho que tem que profissionalizar mais essa coisa, lá tem uma universidade, tem um curso de catering, tem toda uma ideia de plano de carreira dentro da empresa. A empresa que geria o clube, ela era o maior grupo de catering do Reino Unido. E o Frederick acreditou naquele guri porra louca e me deu uma chance. E gostou me ensinou, da sinceridade. Gostou da sinceridade. Me ensinou, comecei a aprender muito com ele o que era restaurante de fato, o que era... a gente tem modelos de negócio que são totalmente informais, mas a formalidade e as regras chatas, entre aspas, de etiqueta, elas te dão uma clareza de processo dentro de um restaurante. Sim. Então, para um guri de 18 anos, saindo do cassino, que estava em Londres, querendo fazer festa, cair ali foi uma série de aprendizados que eu não me dava conta, eu estava ali, ganhava, não é que eu ganhava bem, eu fazia muitas horas, né, num salário mínimo, dentro de uma realidade que é mais favorável que no Brasil. Sim.
morando com uma galera. Então, uma série de outros aprendizagens que tinha dentro disso. Sim, com certeza. E o Frederic virou um amigo, assim, um amigo da vida. Eu fui padrinho de casamento dele, inclusive, Que legal. depois de um tempo. Aí eu fiquei cerca de 1 ano lá com o Frederic. Fazia muito evento, casamento russo, tinha o restaurante do dia a dia também, café da manhã, almoço, janta, ia trabalhar quase de virada, aquelas coisas, uma vida, um ritmo de vida. Em Londres... Que a idade também ajuda, né? E aí eu conquistei uma independência, digamos assim. Nunca mais, para o meu pai, não precisei mesmo pedir, não precisei voltar mais atrás. Só que aí o que era para ser 1 ano acabou estendendo. E aí eu liguei para casa e disse assim, eu não vou voltar. E eu tenho um primo que mora no Havaí. Eu velejo de kitesurf, como um bom cassineiro, com um vento que tem lá. Não podia ser já diferente. Estava lá em Londres, aqui nessa cidade não tem sol, não tem nada. Com um primo no Havaí, o que está fazendo aí? Vem para cá. Tinha dinheiro para passagem, tinha feito uma certa economia, e eu fui para o Havaí. Então eu fiz Londres, Havaí, que estão 11 horas de fuso horário, entre um e outro. Sei lá, quase 40 horas viajando, assim, pega um monte de voo diferente. Tá te adaptando até hoje. Aí é engraçado que eu era tão avoado, assim, sei lá, não sei se avoado é a palavra, mas eu fui descobrir que era 11 horas de fuso horário 2 semanas depois que eu cheguei, eu achava que era 9. Então eu ficava vivendo num horário totalmente meu, particular, assim. E naquele ritmo em Londres, que Londres não tem manhã, tarde e noite, né? Tem um bloco de um dia. Cidade grande, a minha visão é essa, assim, né? Sim. O dia tu não vê passar. Uma cidade menor, tu toma um café da manhã, tu tem intervalo de almoço, tu tem variedade. Lá em Londres, pela questão do sol, inverno, não tem nada, assim, né? Sim. Tu acorda, entra no trabalho à noite, sai do trabalho à noite também, então tu perde um pouco essa referência. Então eu fui pro Havaí, aí eu brinco que tem aquela frase que aquele vídeo antigo do Bial, que não é nem do Bial o texto, né? Mas o filtro solar. O filtro solar, mora em Nova York, mude-se antes de endurecer, mora no Havaí, mas mude-se antes de amolecer. Lá no Havaí eu vivi quase uma rehab, digamos assim. Um detox geral, daquela loucura toda. Sim. Cuidei de jardim, trabalhei num restaurante fazendo hambúrguer de peixe, é um restaurante conhecido lá, chamado Bahia Fish Market. Mas não trabalhei muito, não. Eu queria mais era surfar, velejar e aproveitar um pouco, assim, porque vinha muito naquele ritmo de trabalho, muitas horas por semana. Então, quando eu cheguei depois disso tudo, estava lá, eu tinha passagem Londres, Brasil de volta, comprei Londres, Havaí de volta. Fiquei cerca de quase 5, 6 meses no Havaí, mas tá legal aqui, mas não dá. Eu preciso mais, eu preciso ver mundo. Foi bom aqui esse tempo, mas eu vou me amolecer aqui se eu ficar. Eu não quero ficar aqui chapadão na beira da praia. Sim. Eu vou voltar para Londres. Eu vou voltar para Londres. Aí eu voltei para Londres, fiquei mais uns 2, 3 meses em Londres. Que aí com o Frederic eu tinha isso. Frederic, estou em Londres, me consegue emprego. Aí ele tem evento tal dia, vem aqui, me ajuda. Já tinha uma confiança muito grande no trabalho. Sim. Ele me botou muita pilha para ir, para fazer isso. Ele disse, se eu tivesse a tua idade, eu iria. Aí fui para a Itália, fui para ficar 5 dias, fiquei 25 dias. Me apaixonei na Itália, fiquei um tempo a mais. Voltei para Londres, aí vou voltar pro Brasil um pouco, depois eu vejo o que eu faço. Uma versão masculina do Comer, Rezar, Amar. Quase isso, assim. Mas aí tinha essa coisa que eu já tinha essa visão de restaurante. Sim. Gostava de cozinhar, mas tinha uma coisa assim, eu acho que não é na cozinha meu lugar. Eu não tinha essa clareza da cozinha. Mas eu gostava da atmosfera restaurante, do business restaurante. Que é louco hoje, como chefe de cozinha, saber que o início todo foi. Mas que eu acho que foi favorável, por um lado, porque me dá essa visão 360 dentro do restaurante. Então, continuando um pouco essas viagens, então minha vida era muito mochila nas costas, estou aqui, estou lá, preciso ir embora, empacoto e vai embora. Voltei para o Brasil e disse, não quero ir para Rio Grande, não quero ir para Porto Alegre, venho do Havaí, de Londres.
Vou para Floripa, naquela ideia romântica de Floripa, né? Eu acho que tem... Todo mundo, Pelotas e Rio Grande, tem esse sonho, né? Vai para Barra da Lagoa, menor que o cassino, né? Então, tem um pouco isso. Então, eu fui para Floripa, com a ideia de vou entrar numa faculdade lá, tentei entrar, não entrou, não deu, vou começar gastronomia. Comecei gastronomia, fiquei um ano em Floripa, comecei gastronomia. Nesse meio tempo, dava aula de kitesurf lá na Lagoa da Conceição. Era muito bom, porque pegava muito turista, pagava em dólar, tinha um valor hora bom, para 20 anos de idade que eu tinha, era super bom. Fazia uma coisa que tu gostava. Fazia o que eu gostava, mas eu entrei um pouco em conflito com isso, porque era o que eu gostava de hobby, não o que eu gostava, não o que eu queria trabalhar. E a gente tem muito isso hoje em dia. A gente tem muito essa referência, todo mundo acha que assim, tu trabalha com o que tu gosta. Não, eu gosto de fazer um monte de coisa. Gosto de estar dentro da cozinha, gosto de restaurante, mas é o meu trabalho. E a gente estraga muito o hobby, né, quando monetiza. Trabalho com o que amas e odiarás o que você faz. Né? Exatamente. Nunca mais trabalharás, não, tu vai passar a odiar. Então, eu tinha essa clareza e tive essa pequena experiência, foi uma primavera e um verão, mas já fiz uns eventos, tinha Alameda Casa Rosa, sempre eu queria estar perto, aprendendo, entrei para gastronomia lá, mas não era uma faculdade tão boa, um pouco defasada, e eu tinha isso, não tá legal. Vi que tinha uma oportunidade em Portugal, de fazer curso lá. Disse, vou me tocar para Portugal. Lá peguei uns contatos, meio que me fui assim na marra para Portugal, para Cascais, que é pertinho de Lisboa, ia fazer a universidade lá, na Faculdade de Hotelaria e Turismo do Estoril. Aí já estava começando a entrar num campo mais. Era 2010. Quando eu cheguei em Portugal estava saindo da crise de 2008, com um mercado extremamente ruim, as pessoas ganhando pouco. Portugal até hoje tem um pouco esse papel na Europa. Eu tinha a referência da Europa de Londres, que é libra esterlina, uma economia forte. A universidade, que é conceituada, estava super decadente naquele momento. E aí as coisas não rolaram em Portugal, assim. Eu vi que não estava... não vou ficar aqui esperando, sabe? Eu senti um clima ruim, não encaixou. Fiquei um mês lá em Portugal, com amigos em Londres, Frederick, estou voltando para Londres, mas vou voltar para Londres para trabalhar em restaurante, na cozinha, para aprender mesmo cozinha, entrar. Isso tu tinha quantos anos? Eu tinha 21. Tava uns 3 anos, então, nessa vai e vem, exato. Aí eu fiquei cerca de mais 1 ano e meio em Londres, quase 2, com foco em me desenvolver dentro de restaurante, trabalhei em uma rede grande de restaurante, fui passando, comecei lavando louça nessa rede que eu precisava entrar de alguma maneira. Fiquei meses lavando louça, fui para fritadeira, mudei de restaurante, trabalhei num dos maiores pubs da Inglaterra, fui para um restaurante com estrela Michelin, fui para um outro que era uma rede grande de carnes, que eu falo que é a globalização, porque é carnes argentinas, comida do mundo, o dono é alemão e só trabalha leste europeu e sul-americano. Então é a globalização dentro de um lugar só. Mas tinha uma estrutura de rede, então muitas horas dentro da cozinha, então foi um lado bom. E voltei para o Brasil porque eu fui muito novo para lá e por mais que eu tivesse legalmente direitos, eu me cansei um pouco da situação de imigrante. Nunca é a mesma coisa, né? Que não é a mesma coisa. E Londres, por ter isso, gente do mundo inteiro, é uma cidade, ela é muito segregada. Então, no sul, tu tem negro negro jamaicano, no leste tem árabe, no oeste tu tem inglês, no norte tem judeu. Então, ela é uma cidade que ela é muito segregada. Todo mundo está ali, mas divididinho. Divididinho, então, dentro de um ambiente profissional e tomando na cabeça, aqui com um monte de amigo novo, vendo os amigos fazendo coisas, verão e tudo mais. Eu disse, eu não quero ficar nessa situação de imigrante. Eu tinha motivos para voltar. Então, eu optei por voltar para tentar fazer gastronomia aqui. Teve um lado também que é curioso, que antes de eu optar por voltar, isso foi no meio do caminho, tem uma escola chamada Cordon Bleu, que é a maior rede de ensino de gastronomia do mundo, que tem uma sede em Londres. Tem um processo seletivo para entrar nela. Eu passei pelo processo seletivo, entrevista, faz redação, conversa, me aceitaram.
Curso começava em 5, 6 meses depois que me aceitaram. Eu disse, agora eu preciso trabalhar muito. Comecei a trabalhar mais ainda do que eu já trabalhava. Era 60 a 70 horas por semana. E 1 mês, 2 antes de começar, eu digo, eu não vou fazer esse cordon bleu. Não vale a pena porque eu almejo como profissional. Eu acho que é um diploma muito bonito para tu colocar na parede. Talvez eu vou ser funcionário de um hotel muito legal, posso bater na porta do, sei lá, do Hilton, do Sheraton, dizer, eu sou formado no cordon bleu. É um curso super caro, que eu ia ter um apoio familiar para me pagar esse curso. Sim. E eu vi que aquilo não era muito para mim, assim. Então, na gastronomia, tu dizer que tu abandonou o cordon bleu já é uma... Tu já te diferencia. Olha quantas coisas que eu já quase comecei e abandonei, essa coisa da solidez, e a gente vai chegar nessa solidez das coisas. Acho que a gente jovem tem essa pressa, né? Sim. Não tá bom aqui, vou embora. Não tá legal, vou trocar. Troquei muito de emprego também nisso. Não deu curso em Floripa, vou embora para Portugal. Não deu Portugal, vou para Londres. Vou fazer cordon bleu, não vou. Vou fazer gastronomia no Brasil, só que eu já estava trabalhando há 4 anos num ritmo alucinante de trabalho, quase 5 anos. Foi de 2008 a 2012, 2011, segundo semestre, né? Voltei para Porto Alegre para fazer Unicinos Gastronomia, bonitinho, vou fazer. Quem disse, né? Lá eles tinham um formato que não era por nota, era por conceito. Então, por conceito é aquilo, né? É relativo. Então, eu sabia que eu não precisava muito ir à aula, faltava aula, tinha eventos, tinha coisas. Fiz um trabalho de uma gravação de um programa que eu era o auxiliar de cozinha, auxiliar de produção chamado, que é aquela coisa assim, temos aqui 200 gramas de cebola. Eu era da equipe que estava lá picando tudo, assim. Sim. Né? Então, foi bom porque eu conheci os 12 principais chefes do Brasil, que era um programa chamado Cozinha Caseira, que era da Fox Life. Mas vinha um chefe do Rio, um chefe de São Paulo e tal. E eu fiquei 1 mês com eles lá numa imersão, foi muito legal. E aí, meio que levando com a barriga aquela faculdade e tal, mas tava fazendo, mas aos trancos e barrancos. Assim, Os professores queriam me matar, porque eles sabiam que eu sabia, mas eu não entregava assim, os trabalhos, eles Jorge, queriam te rodar, enfim, tá. Sabiam o teu potencial, provavelmente, né? Chegou no verão de 2012, o Gonçalo Ciaftelli, que é o fundador do Bauhaus, do conceito Bauhaus, do cassino lá de 15, 20 anos atrás, que acho que foi até a mãe dele que fundou. Estava fechado há alguns anos, e ele me disse, Jorge, vamos voltar com o Bauhaus, vai entrar um outro cara de sócio, investidor, e tu vai montar a cozinha. O Gonçalo, quem conhece ele, é meio um porra louca, assim, mas porra louca do bem. Tu vai montar a cozinha. Eu disse, Gonçalo, eu não sei montar a cozinha. Meu trabalho lá era prático, era... né, Sim, já chegava grosso numa modo estrutura... de peão, chegava numa estrutura montada. Eu não sei montar uma cozinha projetada. Não. Tu vai montar, inclusive, semana que vem já tem reunião marcada com os arquitetos. Tu vai fazer. Você vai, Gonçalo, mas eu tenho esse curso aí em Porto Alegre que eu tenho que cumprir com isso, né? Sim. Não, beleza. Aí acertamos. Tu vai ficar o verão com a gente. Eu disse, então tá, no dia 15 de março. Acabou meu trabalho, então era uma espécie de consultoria presencial. Fiz muita coisa errada nesse restaurante em termos de estrutura, mas aprendi algumas boas coisas a estruturar. O arquiteto na época era o Vinícius Minho, que tem uma experiência em restaurante. Então, aprendi de alguma maneira, comecei a entrar em lojas de restaurante, a projetar algo de fato, né? Que, mesmo fazendo coisa errada, foi um verão alucinante de trabalho, deu tudo certo. Me deu uma projeção, uma primeira projeção, voltando de tudo isso. Estava perto de casa, perto dos amigos, então para quem viveu longe, naquele inverno de Londres, estar voltando para aquilo era um sonho. Ganhava assim. de outras formas, né? Exatamente. Só que aí eu já tinha um negócio que se eu trancasse um semestre, meus horários iam ficar melhores, sempre era... Sempre empurrando. Ali. Eu sempre nunca durava muito, assim, essa coisa de ensino. E acabou 15 de março era o deadline da consultoria no Bauhaus. Eu disse, eu vou dar uma volta, fui dar uma viajada, tinha trabalhado o verão inteiro, muito aquela coisa viajante, com a mochila nas costas, vou dar uma volta na América do Sul, que eu não conheço a América do Sul, fui para México, fui para Cuba, fui para Panamá, fiquei quase 1 mês viajando, assim, dar uma desopilada.
Voltei para Porto Alegre, disse, o que eu vou fazer agora? Tenho que esperar um semestre. Estava com viagem marcada para o Peru até. Disse, daqui a um mês já vou. Eu estava... Aqueles ia ser... Parece, é engraçado falar sabático depois de ter passado 5 anos sabático, né? Mas era quase isso. Eu me achava no direito de ir a um semestre sabático. Tinha isso, já estava com dinheiro, como eu ganhava em Libra lá, tinha guardado um dinheiro, então tinha uma... Não dá para dizer independência financeira, mas... Tinha Sim, tinha como manter esse teu estilo de vida por um tempo. Por um tempo. Não sabia o quanto, mas né, não precisava de muito. Sim. E a gente nem pensa também a longo prazo, né? Tinha 22, 23 anos. E aí eu fui para Porto Alegre. Na época, até uma coisa engraçada, a Letícia Manta, que tinha um Gaudí, me chamou para conversar, tinha ficado sabendo do Bauhaus, vim aqui, conversei com ela no Gaudí, tivemos uma reunião, 2... não fechou, e ela me ligou, sei lá, um dia, 10 horas da manhã, para dizer, não fechou, tal, enfim, ok, beleza. À 1h30 da tarde, aí começa a nossa história madreminha, a Aninha, minha sócia, que eu não conhecia, vejo um número 53 me ligando, pensei assim, acho que a Letícia vai querer renegociar, tal. Atendi a Ana, me indicaram o teu nome e tal, a gente está montando um restaurante, um conceito muito legal e tal, me mandou o projeto, os Raul e o Rodrigo, que hoje são meus sócios, um projeto lindo, né, com todo o backstage que eles tinham de agência de publicidade, um conceito muito bem amarrado, e eles me disseram assim, a gente precisa de uns toques no cardápio, esse era o meu briefing. E me mandaram o projeto. E eu fiz um charme, disse, vou ver minha agenda. Não tinha agenda nenhuma. Não tenho agenda até hoje, caso, né? Tá, vamos lá. Não sabia nem o fuso. Eu não sabia nem que horas não sabia nem que eu ia jantar, ter agenda. Mas eu fiz um charme, olhei o projeto e disse assim, amanhã eu vou para Pelotas conversar com essa galera. Aí cheguei aqui, o Madre já estava, eles estavam quase há 1 ano em obras, um pouquinho menos. Era abril de 2012. Final de abril. Cheguei aqui, não conheci o Raul, a Aninha, que são um casal, para quem não conhece o Raul. Sim. Cheguei aqui e eles achavam que precisavam de uns toques no cardápio. Mas eu cheguei aqui, não existia cozinha no Madremi. Era um fogãozinho que tinha ali, assim, meio caseiro, e que tinha toda a conceituação. E faltava alguém que entendesse aquele conceito e aplicasse para a cozinha de uma maneira prática e gestacional, de gestão, com uma visão operacional da coisa. Porque o cardápio em si, o que a gente vai servir, é o que todo mundo, é a ponta do iceberg, né? É a coisa mais legal. Eu quero que tenha isso, quero que tenha aquilo. Tá, todo mundo quer. Todo mundo quer operacionalizar isso. Eu disse para eles, legal, gostei de vocês, só que o meu trabalho é maior do que vir dar uns toques no cardápio. Eu preciso montar a cozinha. Mas a gente se acertando, beleza, e eu posso voltar para casa, ir para casa dos meus pais no cassino, vamos começar esse trabalho logo, mas se tiver um sofá para mim dormir, eu fico aqui, vocês já estão em obra há muito tempo, então eu não conhecia eles, o Raul e a Ana, e eu fui para o sofá da casa deles naquele mesmo dia. As coisas quando usam para ser, não adianta. É verdade. Né? E eles consideram conta, dizendo, o que a gente está botando esse guri louco, chegou aqui do nada, de mochila nas costas, batendo na porta, e a gente está botando ele para dentro de casa, sabe, assim. Sim. Pra ti isso já era mais normal, né, Jorge? Porque viajou o mundo inteiro. No sofá, viajou o mundo inteiro, dormir em Pelotas Exato, okay. Pelotas, tô seguro, mas eu não tinha vindo a Pelotas poucas vezes, porque eu saí muito novo de Rio Grande. Então essa coisa que às vezes o Rio Grande vem fazer festa aqui e vice-versa, eu tive 1 ou 2 vezes só, não tinha muito contato com Pelotas. E estava afastado, de certa maneira, de Rio Grande, sempre mantive laço lá, com família, com amigos, mas num dia a dia lá... Desde que eu saí em 2008, eu passei só 2, 3 meses trabalhando que nem um louco no Bauhaus naquele verão. Não voltei mais para Rio Grande para morar mais o dia a dia. Lá, de fato. Então, a gente desenvolveu esse trabalho no Madre. Foram 2 meses, até a gente, 2 meses e meio, 3, até conseguir abrir. Então, eu fui meio que o que saiu empurrando. Não, vamos abrir, deu de obra, deu dessa coisa toda. Chega uma hora que já está saturado, então acho que às vezes nem te dá conta quando está imerso naquilo, né? Sim, porque tu já está vivendo, né? As pessoas não, mas tu já está naquela... O que é o 12 meses de obra ou 14, tá? Mas quem chega lá na pressa que eu, digamos, tinha de viver, né? Agora acho que eu sou um pouco mais calmo. Tá, vamos abrir logo isso, mas é o seguinte, eu vou abrir e eu vou embora, de abril, dia 1º, dia 2 eu estou indo embora.
porque eu tenho que voltar para Porto Alegre, que vai começar minhas aulas lá. Aí, As famosas quem aulas. disse a famosa aula? Quem disse, né, também. Aí, o Madre abriu, ia acabar a minha consultoria, e aí o Raul, a Ana disse, Jorge, fica aí mais um pouco. Na época tinha o Vicente também, Sim. precisa nos ajudar na cozinha. Aí então eu vou ficar como contratado, eu vou ficar até o final do ano. E eu tinha poucos dias de aula, eu conseguiria ia ficar numa rotina meio louca, mas eu ficar indo e voltando, ia assistir umas aulas, não era muita prioridade. Sim. E aí vou ficar contratado, beleza. Aí eu tinha ainda mais um mês de férias, fiquei o Madre, um sonho, né, de movimento, de badalação, sabe, super bem aceito, né? Não tinha ideia de mercado de Pelotas, nada. Estou imerso com essa galera aqui, uma galera legal. Encontrei pessoas certas para trabalhar, porque eu tinha essa sensação, e que é a sensação que eu tenho até hoje, que é um time forte, né? Então, a gente tem definições muito claras dentro da sociedade. Sim. Então, por mais que eu não fosse sócio, eu já era dono do campinho, né? Uhum. O cozinha era comigo, eu achava que eu podia mandar e desmandar, baita desaforado. Mas tinha essa confiança, e era mútua, e confiança de elaborar um cardápio, passar para os guris, Sim. e eles... A tua habilidade, a tua experiência Minha habilidade acabava... é essa, o que eu sei fazer é isso. E te né? permitia o desaforo, né? Me credenciava. Tinha um salário para 23 anos, era uma coisa legal, estava super bem, ok e tal. Aí eu fiquei esses 2 meses até abrir no sofá do Raul e Daninha. Porque eu ia embora, então eu não vou alugar nada. Claro. No sofá, mais ou menos, tinha um quartinho lá no escritório deles que eu dormia lá. Mas era meio gelado e eu era tão audacioso que eu dormia na sala, né? Então era uma pessoa que não conhecia. Para atrapalhar mesmo. Para atrapalhar mesmo. Ia pra noite com o Vicente, voltava a dormir na sala. Então, eles gostam muito de mim, para eles me asturarem até hoje. É o filho. É o filho, quase isso. Então, a gente ficou nesse... Vou ficar aqui. Deu um mês ia começar minhas aulas. Falei, não vai dar para começar esse curso agora. Que vou ficar indo e voltando para Porto Alegre. Vou ficar em Pelotas esses 6 meses, tranca a faculdade, depois vê. Meu pai, né, ficou louco mais uma vez. Eu estava trancando mais um curso. Pois é, como é que eles entendiam tudo isso? Não entendi. Não muito. entendiam. Não. Mas eu tinha essa coisa de ser audacioso e também dizer, eu posso ir, eu tenho... Né? Não estou pedindo nada. Não, tô só avisando. Mas, claro, é bonito falar isso, mas eu reconheço que eu sabia que eu tinha para onde voltar. Uhum. Fazer isso quando tu tem para onde voltar é totalmente te dá diferente. uma segurança diferente. Que eu sabia que fiz a cagada que tivesse feito, eu podia voltar para casa. E a tua família, eu acho que é bem peculiar também, né, Jorge? A tua mãe é uma figura, né? Figura. Eu lembro dela no próprio Madre mesmo, né? E o Giga foi meu colega na FURG, não sei se tu lembra, já te comentei isso uma vez. Sim. Ele é uma figuraça. Foi muito incentivo da minha mãe essa coisa, a gente se dá muito bem, tem uma afinidade muito grande, como mais que mãe e filho, como amigos, a gente é amigo, então... Às vezes, tu já vai de novo, a culpa é tua. Tu que me fez assim. Tu que me fez assim, então não assume tua responsabilidade. Então eu fiquei quase 6 meses como chefe contratado, 8 meses total. Estava perto de ir embora, os guris viram e eles usaram a expressão que eu não me esqueço até hoje. A gente sabe que tu é um pássaro com asas e tu vai querer ir embora. E a gente, de alguma maneira, tem que ficar aqui com a gente. Então, eles me ofereceram para entrar na sociedade, como já era dono do campinho. Sim. Já tinha isso. Mas de uma maneira super legal, vamos potencializar a empresa e tal. Na época tinha outros sócios, tanto o Vicente, o Fofinho também estava junto e tal. Entra aí, vamos ampliar o Madre. Não tinha aquela parte da rua do Madre. E eu vinha já, Madre bombando. É verdade, certo. não tinha parte da rua, não lembrava. Aí agora eu vou ser sócio, né? Agora eu tô grandão. Agora eu tô grandão. Aí que começa a história, aí que a coisa começa a dar voltas, né? Porque eu sabia cozinhar. Não tem história empreendedora na família. Sim. Meu pai não é empreendedor, talvez meu avô, mas também super tranquilo, não tinha isso. Não sabia as dores de empreender. E um restaurante, que muita gente não sabe, ele é um negócio extremamente delicado, muito difícil de lidar. E tu ter um bom movimento não quer dizer que tem uma boa lucratividade. Sim. Então, achei, sem me deitar nas cordas, porque meu trabalho até aumentou como responsabilidade como sócio, mas achei que estava muito mais agarrado do que aquilo. E aí teve um ponto que é uma coisa também marcante, que foi quando eu tive que comprar uma geladeira.
porque a geladeira me deu um baque. Que eu disse, como é que eu vou carregar essa geladeira quando eu for embora? Por quê? Sim, Eu sabia que eu era não um poderia. simbolismo. É um simbolismo que eu estava criando raiz de alguma maneira. Aham. E um simbolismo que as coisas demoram muito mais tempo para serem amadurecidas. Eu acho que é amadurecimento como um todo, né? Sim. De idade e tudo mais, mas começar a entender e precisar o negócio dar certo. Então foram 2, 3 anos no Madre que as contas não batiam no Madre. Aí a gente vamos fazer os eventos para ver se isso aqui vira. Os eventos davam uma respirada e caía lá no outro mês. Então a gente foi muito na dor e assim, agora eu preciso fazer isso dar certo. Sim. Tem uma coisa muito competitiva, por um lado, comigo mesmo, e com até esse respaldo, e me dou muito bem com meu pai, mas tinha essa coisa assim, não posso baixar minha guarda, porque se eu baixar minha guarda... Tenho que mostrar Mas que... eles sempre me deram muita liberdade, assim. Mas acho que a gente sempre tem isso, né? Para alguém, nem sempre é para pai e mãe, mas a gente sempre quer mostrar para alguém que Exato. deu certo, né? Exato. Então foram anos que foi muito aprendizado e muito intenso em volume de trabalho, como nunca. E tu acha que essa dificuldade foi pelo número de sócios, pelo valor investido no Madre, até porque custa caro ser inovador, né? A gente é tudo muito bonito, né? Mas hoje a gente fala, tem vários outros lugares legais em Pelotas também que tem, claro, cada um no seu estilo, né, Jorge? Mas tem essa pegada mais moderna, enfim, né? Sim. Mais atualizada. Mas isso, inegavelmente, veio com o Madre, né? Claro. Então, tu achas que essa dificuldade é porque o segmento é difícil? É pelo número de sócios? Porque o segmento é difícil. Tanto que a taxa enfim, fugiu a palavra, de encerramento de restaurantes é 80% até no máximo, dura no máximo até os 2 anos. Nossa, muito então, alto. Então, é muito alto. Porque é um mercado que ainda não está, que eu falei lá no início, ainda não está coordenado, as pessoas abrem muito ainda aventureiras, no sonho romântico. De todo mundo quer ter bar, um restaurante, né? Quero ter um bar, cozinho bem. Né? Então, tem essa ideia um pouco distorcida que as coisas é uma empresa. Não, acho que não é o aspecto de sócios, não é o investimento, porque isso é o investimento do negócio. O que a gente pecava era na operação. Era não bater a conta da operação. Fora todo o investimento tinha sido, fora ter o retorno do investimento propriamente dito, era pecar em operação. Sim. Era faturar X e gastar 2X. Esse que era o ponto-chave da coisa. Era tu achar que tá tranquilo, tu juntar todos os funcionários depois e fazer um happy hour terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e a conta não vai fechar. É que nem uma loja, né? Quem tem uma loja não pega uma camiseta e sai usando. Quem tem um restaurante não pode pegar e sair comendo, abrindo as geladeiras e comendo o que tem na frente. Sim. Isso é um ponto. Gestão de pessoas, de contratação. Eu não tenho carteira de trabalho no Brasil. Se eu tiver que me aposentar, eu vou para a Inglaterra me aposentar lá. Então, eu não conhecia nem leis trabalhistas de uma maneira mais detalhada. Então, uma maneira que contrata, o salário que paga, quantas horas precisa, qual a equipe que eu preciso. Aí tu começa a virar um empreendedor. Primeiro tu empreende, para depois tu virar empresário. A gente ainda é empreendedor, acho que a gente ainda não virou empresário. Aí sim, agora sim tu é o dono do campinho, com tudo que... né? Eu era muito melhor quando eu não era, né? A responsabilidade era muito menor. E aí foi um pouco isso, aí tu comentou no início que eu coloquei na minha bio, minha única formação, que é na Lenotri, que aí foi 2015, quando as coisas começaram a dar uma respirada. Eu vi que tinha um concurso para jovens chefs na Lenotri, que é uma grande escola francesa, que é o maior catering da França, que era um concurso para 10 jovens chefs, que tinha que ter alguns pré-requisitos, era no máximo 29 anos, estar trabalhando, ser à frente de algum restaurante, mandar dados de onde trabalha, tinha uma cartilhazinha. Aí eu não sei por que cheguei naquele concurso, eu mandei meus dados, aí deu um mês por aí, eu estava lá perto da praça, eu recebi um e-mail que dizia em francês, vous pouvez accepter. Eu não falo francês. Eu disse, acho que eu fui aceito, eu vou botar no tradutor aqui, que eu acho que eu fui aceito. E aí eu fui aceito, era um curso de imersão, um mês, com o Joel Robuchon, que foi eleito o chefe do século, mas era um mês com as teorias do Joel Robuchon. Meus companheiros de turma era o chefe revelação da Itália, da Grécia, da Turquia, da Alemanha. Só peixe grande. Eu era o único sul-americano, vindo do cassino de Pelotas, e foi muito legal.
E aí eu já tinha um pouco mais de maturidade para fazer uma formação. Claro. E era um tempo curto também. Sim. Era um mês muito intenso, era aula quase todos os dias, acho que só era os domingos de folga, das 7 da manhã às 8 da noite. Que aí a gente volta também no que tu falava sobre o modelo de ensino, né? Fazendo bem feito em um mês, tu consegue extrair muita coisa. Exato. Comecei, nesses anos de as coisas não batendo, buscar como é que eu posso aprender a ser um administrador. Não tenho tempo nem dinheiro para fazer administração de empresas. Minha empresa não vai esperar eu terminar um curso de 4 anos, porque a academia é mais lenta, digamos assim. Busquei cursos na Perestroika, cursos online, uma série de coisas que foi me agregando e eu fui entendendo que a minha forma de adquirir conhecimento era um pouco outra. Conheci a andagogia, que é o oposto da pedagogia, que é um ensino que tu aprende na prática, depois tu conceitua. Então, fui vendo que eu fui me dando conta, eu disse, mas isso aqui eu já faço de algum jeito. Sim. Então quer dizer que é isso. Tem mais gente como eu. Tem mais gente como eu. Pô, que legal. Não sou patinho feio, né, da universidade. Então, quando se fala, acabou que eu fiz a minha formação gastronômica técnica, foi só essa. Então, quando se fala em autodidata, eu acho que ela é uma coisa que ela também é deturpada. Porque o autodidata não é um ser divino de luz, ele é um cara que buscou a sua informação de alguma maneira. Sim. E eu não acho que isso é um troféu meu ou tem que ser algo determinante para... não, faculdade não está com nada. Pelo contrário, eu defendo que o ensino cada vez mais tem que ser valorizado. Os nossos funcionários, eles vêm da Universidade Federal, eles vêm do SENAC, que é uma baita formação. Então, o mercado, quanto mais profissional ele tiver, mais se profissionalizar, melhor é para todo mundo. E é aquilo que tu comentou do início do Madre. A gente não tinha comparativos na cidade. Sim. Isso gerava, às vezes, comparações erradas. A Ju, que teve aqui, eu amo círculos. É um outro modelo de negócio. Sim. A gente comparava o nosso lanche com o dos círculos. Mas eu vou no círculo. Não, mas é que é outro modelo. Claro. E aí começou a abrir negócios com identidade, coisas que tu gerava um comparativo. Sim. A gente tem uma cidade de 400 mil habitantes. Se for 1% sair da rua, não vai faltar lugar para eles irem. Vai faltar lugar nessas 4 mil pessoas. Então, até abrir um Padre Emil do lado do Madre, porta com porta, no fundo do Madre, vai ser meu concorrente. Fora isso, não é meu concorrente. Com certeza. A Ju, inclusive, comentou algo bem parecido. Então, às vezes, a gente também tem um pouco isso, né? Acho que a gente vivia também na gastronomia. Antes era aquela coisa meio... isso aqui é o meu ingrediente que eu trago lá da Itália, debaixo de um pano, minha receita que eu não revelo para ninguém. A gente vive numa era de código-fonte aberto. Então, ela é uma era que nada é segredo. Sim. O conhecimento, ele está aí, ele está amplificado. Tu bota no Google, tu tem esse conhecimento aberto. Tu não tem mais a enciclopédia que consultar. Então, nada é segredo, tudo é compartilhado. Então, quanto mais aberto tu for, eu não vou só te passar a receita da Mohirim, que isso eu não posso fazer, nem a do pudim. Tá aqui no meu roteiro, sabe? Então isso não vai dar, senão eu vou ter que te matar. Mas fora isso, não, eu passo a receita. O tempo na máfia italiana, eu vou ter que te matar. Não vai ficar igual. Então, foi algo que eu acho que não é um troféu, foi uma busca de conhecimento que ela é própria. Sim. Paralelo a isso, as coisas foram sendo encaixadas. Quando a gente começou a respirar, o Raul, que é um inquieto, caralho, desculpa o termo, no bom sentido. Sabe, vi um terreno lá, muito legal, a gente pode ter uma área fixa para evento. Raul, tu tá louco da cabeça, cara. A gente passou 3, 4 anos só pagando aqui, se pagando. Agora que a gente está dando uma respirada. Não, mas é isso. Aí entra no ponto de ter vários sócios, um lugar que é limitado. Tu tem, né? O maior movimento que dele é limitado, é um número X de pessoas. A gente tinha os eventos de Rua do Madre, que era uma marca muito legal, mas era muito desgastante. Que as pessoas até hoje falam. Até hoje, tem um saudosismo da nossa parte também. Mas era aquela coisa que foi muito bom, começou a dar uma caidinha, e a minha visão é que a gente saiu de cena antes que desse algum problema, antes que o vizinho reclamasse, que desse algum problema maior. E a ideia da nave inicial era ter um lugar fixo para o evento. Tanto que a razão social da nave é jardim criativo. Ia ser um jardim, um espaço que a gente pode fazer o evento, fechar as portas no domingo, voltar só na quinta-feira para montar outro evento e não ter que ficar montando e desmontando aquela rua, que era muito legal, mas era um trabalho assim, das 5 da manhã, às 1h da manhã, para depois já estar um restaurante novo, sem espaço dentro do Madre, porque a cozinha do Madre a gente já
foi mudando ela, não cresceu em espaço porque não tinha, mas a gente trocou piso, parte hidráulica. O Madre tem uma deficiência estrutural no prédio, que ele é aí tu vai conhecendo também, entendendo, né? Hoje em dia eu fiz PhD em montagem de cozinha. A parte hidráulica do Madre é ruim, a parte elétrica do Madre é ruim, porque é um prédio antigo, era uma oficina mecânica. Eu lembro quando era uma oficina. Quando era uma oficina. Eu não peguei essa parte, quando eu cheguei já estava mais evoluído. Então a gente tinha muito esse problema e espaço, bota a câmara fria, vai crescendo, abre com tapume, porque a gente está em obra. Então a nave vinha com essa visão de vamos ter uma cozinha forte para nos fortalecer e desenvolver melhor as nossas marcas aqui dentro. Porque a gente tinha, vamos fazer o mordomia, que já existia no papel, mas era inviável ter uma teleentrega no Madre. Vamos fazer os doces, ter mais espaço para fazer os doces. A gente faz todas as massas de pizza, de taco, tudo dentro do Madre. Era uma loucura de espaço. E ainda disso fazer evento. Então, Pelotas é forte em evento também. Então, a ideia da nave, que na época era Jardim, era ser uma base mais forte para a gente conseguir... viabilizar. Potencializar. A gente foi selecionado num programa de aceleração de franquias do Sebrae pelo Madre em 2017. Foi 1 ano de curso, consultoria presencial para a gente terminar e dizer assim, não, a gente não é franquia. A gente não vai fazer franquia. Mas a gente pode ter modelos franqueáveis aqui dentro. Cerveja Morte, modelo franqueável. Aí a nave nasce com essa ideia de Dark Kitchen, essa ideia de food hall, de ter várias opções no mesmo espaço, debaixo do mesmo travesseiro, do mesmo guarda-chuva. Eu falei travesseiro. Então, quer um café? Falando em quero. travesseiro, eu também quero, se o pessoal puder. Tu ia me fazer perguntas, mas não estou te deixando perguntar. Não, mas Jorge, eu sempre falo, a gente se conhece... pelo menos superficialmente, né? Tu sabe, te conheço há alguns anos, gosto muito de ti, desse teu jeito dinâmico de ser, mas eu tô aqui mais para aprender. Inclusive, a ficar quieta, porque eu falo muito. Tá. Então, eu tô aqui para ouvir, não te preocupa. Muito. Ótimo. Mas me interrompe também. Pode deixar. Espero que esse monólogo esteja bom. Não, eu tô assim, ouvindo, porque é isso, né? A gente pensa... Ainda comentava com a Carol no outro episódio que a gente fez, que a gente pensa que conhece a história das pessoas, né? E às vezes a gente pensa que conhece a nossa própria história, mas quando a gente começa a falar, é como tu comentavas, né? A gente se dá conta que tudo teve coerência, a gente se dá conta que certas coisas a gente nunca falou para ninguém e acha que os outros sabem, mas não sabem. Então tá sendo muito legal. E esse contar história ou ensinar, porque hoje em dia a gente ensina muita gente, cada vez mais o papel a gente sabe disso e numa esfera de... é muito visto chefe de cozinha, às vezes eu quase não me apresento mais como chefe de cozinha, porque meu trabalho ele mudou de figura. Sim. É um trabalho de gestão, né? Então, mas voltando um pouco, né, só para terminar a história da nave, para a gente chegar hoje, né? Eu estou em 2017 ainda, tem alguns anos para cá. Ia ser Jardim Criativo nessa ideia, tal, não vamos ter muito salão, a gente não vai poder operar tanto. Vou segurar um pouquinho para... O barulho do café não nos atrapalhar ou não atrapalha? Sei, atrapalha? Não, não atrapalha. Segue o baile, então tá. Café nunca atrapalha, viu? Então, nem o barulho. A nave foi uma obra bem grande, que na época de Jardim não ia ter aquela cobertura, ia ser um ambiente muito mais aberto, Jardim Criativo. A gente começou a colocar estrutura para dentro. Como é que as pessoas vão ficar no sereno aqui? Então bota cobertura atrasa, vai acabando o dinheiro da obra, pede mais dinheiro para o Santander, para o Sicredi, para o Santos, para o Banrisul, faz oferenda, vende a alma, né? Faz evento para... não tem mais dinheiro que tá Voltei, acabando. quero evento de novo. Aí faltando uns 2 meses para abrir, já tinha até Instagram da nave. O Madre nasceu com o Instagram, não existia, quase existia, mas não era uma plataforma de comércio como ele é hoje em dia. Inclusive, eu lembro, desculpa te interromper, mas eu lembro que o Madre, na época do Facebook, eu lembro que tinha, não sei, 2.000 curtidas, o Madre nem de portas abertas estava, assim, um grande case. E foi isso, o Madre foi o primeiro case, talvez, os guris tinham um backstage de case de sucesso dentro da publicidade na web. Sim. E o Madre foi uma das primeiras coisas que a gente não fez uma mídia convencional, né? Sim. Paga. A gente postou no Madre um dia antes, amanhã abrimos e estava cheio no outro dia. Sim. Então a gente... Lotado. Então a gente viu isso. Então tudo pronto, já tinha coisa do Instagram, já estava mais assim. Um belo dia, os guris estavam lá fazendo churrasco, eu não estava junto, e eles me avisaram que a gente ia mudar de nome. Eu disse, vocês estão loucos da cabeça, né? Não, porque... Não é mais Jardim, a gente agora virou uma nave espacial e tocou a música da Cell
mesmo sem para onde nem porquê, a nave vai levantar voo. E foi um agora sinal. é o espaçonave ou a espaçonave, até hoje a gente não sabe, tem esse duplo sentido. Então, abrimos a nave e foi uma nave, uma abertura meteórica, uma dimensão de negócio inimaginável que a gente não fazia ideia do que ia ser a nave, devia ser essa dimensão toda. A gente achou, obrigado. A gente achou que a gente já sabia fazer negócio, né? Agora eu já tenho dominado, já aprendi muito. Cometemos erros básicos e primários também, seguimos cometendo. Acho que isso que é o mais... O empreender, ele tem isso, né? Hoje a gente tem quase 100 funcionários, mas da mesma maneira que estou lá na frente, a minha corda também está curta e eu estou fazendo o básico, lidando com o básico. Então a nave teve muito isso, meteórico também, muita gente, um formato inovador de atendimento, de tudo que Pelotas e poucos lugares na esfera nacional eu vi, modéstia à parte, né, em termos estruturais. E aí entra essa nossa visão maior dentro da gastronomia, que é se propor a ser uma incubadora gastronômica, que é ter marcas, é fomentar isso, é ser mais que um restaurante, é ser mais que só um lugar que vende comida legal, bonitinho, badalado e tal, que isso é importante como experiência, mas a gente se colocar numa posição dentro do mercado como mais um agente de mudança dentro de um contexto cidade, de ressignificar espaços. E aí vem a pandemia. Sim. Aí vem a pandemia, aquela loucura toda. Agora acho que tu entende mais porque que eu não te neguei a entrevista. Eu ia comentar. Acho que agora tu me dá razão. Não, mas eu sempre entendi. Aquele momento foi delicado para todo mundo, né? E cada um reagiu à sua maneira. Tá tudo bem. A minha reação, a nossa, foi... eu odeio a frase e acho pavoroso dizer os ensinamentos da pandemia. Eu acho que não tem ensinamento nenhum. Ela foi horrível. Morreu muita gente. Sim. Ninguém aprendeu nada com a pandemia. Não é assim. É muito bonito falar isso. Eu não acredito nessa frase. Mas teve um lado que foi de... hoje eu cozinho e estou dentro da cozinha menos do que eu gostaria, por caminhos do negócio. Mas teve um lado de arregaçar as mangas e dizer assim, eu preciso fazer esse negócio virar de alguma maneira. E as nossas decisões acompanhavam a velocidade do vírus. Sim. Então, assim, foi o primeiro momento, a gente não pode jogar fora, a gente tinha muito estoque de todos os 2 restaurantes, era um absurdo movimento, abrir as portas da nave, eram 1000 pessoas lá dentro, comida. Então a gente botou tudo lá para dentro, eu não posso perder isso. A gente começou a congelar tudo, vai lá, faz o que dá. Tinha essa insegurança, né? Porque a gente tinha a sensação que a gente ia sair na rua e ia ser atacado pelas pragas do Egito, né? Assim, o que é esse vírus, né? Sim, todo mundo aprendendo, né? Então, como líder, eu disse, quem está seguro? Então, eu moro com meu avô, não posso. Eu tenho filho pequeno, não posso. Eu tenho asma. Então, sobrou dessa peneira, sobrou 2 ou 3. Eu moro sozinho, eu venho. Então, vinha eu, mais 2, 3. Sim. Na época, eu não corria ainda. E eu cheguei a marcar, caminhando dentro da nave, 14 quilômetros. Mas não é nem dentro da nave, é estoque, cozinha. Para não perder aqueles produtos. Aí faz caixa, faz delivery, faz tudo que tu pode imaginar, né? Que viu, que acompanhou um pouco. As ovos de Páscoa, faz não sei o quê, a nave não tinha delivery. Então, foi algo que era assim, não posso, preciso botar à prova todo esse sangue, porque no primeiro momento, que foi quando tu falou comigo, eu pensava assim, fudeu, né? Tem que voltar pro cassino, porque faliu tudo. Eu estava me mudando, tinha comprado um apartamento aqui no Una. Enfim, toda essa coisa assim, o sonho acabou, né? Não tem o que fazer. Então, mas não vamos deixar esse sonho acabar. Vamos lá, não vamos fechar as portas. Acho que era hora também da gente mostrar... tem um livro que eu até indiquei no primeiro episódio com a Ju, Em Busca de Sentido, que ele fala muito sobre isso. A gente sempre se pergunta, né, nosso propósito aqui, né, o que a gente tem que fazer aqui, e, na verdade, é o que a vida espera da gente, né? Então, esses momentos, como a pandemia, concordo contigo que são muito romantizados por muita gente, mas é realmente isso, foi a vida esperando algo, né, te questionando diariamente, agora e a resposta agora pode bater que eu aguento. Assim, tipo assim, o casco ficou grossíssimo. Sim. Antes, como é que eu vou fechar um período? E voltou para a cozinha, colocou à prova a tua liderança também, né, Jorge? E até a tua maturidade, enfim, antes de tudo, sempre como ser humano, né? Exato. Porque é isso, quem está salvo. Manter o controle, a sanidade mental naquela hora. Sim. E ter um negócio, pessoas que dependem do negócio. Sim, entendendo o teu papel. Eu voltar para o cassino e ter uma base familiar, ok, é confortável, né? Desistir. Sim. Não, muita gente não tem para onde voltar ou volta para um lugar muito ruim, né? Exatamente. Então, foi uma responsabilidade nesse sentido. E ter vindo morar no Una foi algo que começa a transformar também de uma maneira geral.
porque já tinha vencido a fase do viajante de mochila, mas eu tinha uma coisa meio, alugava um apartamento, tal, não tinha uma raiz, Sim. digamos assim. Então era o meu primeiro imóvel, eu estava decorando, tal, então tinha essa coisa eu não posso perder isso aqui, eu conquistei alguma coisa, não é mais, a empresa, às vezes ela é intangível, né? O que é o valor da empresa? Sim. Ela vale milhões, vale, mas vai vender ela, não tem como, assim. Então, tinha algo tangível ali, sabe? Algo que me motivava mais ainda. Enfim, todo mundo encontra suas motivações. Claro. Então, eu comecei a correr na volta do lago. A gente está gravando aqui no Parque Una, para quem não conhece. Né? Sim. Comecei a correr na volta do lago. Comecei a gostar da corrida. A corrida começou a ser meu remédio. Que aí entra ao lado de correr. Sim, que é algo muito forte em ti, né? Quando eu falei para algumas pessoas, vou entrevistar o Jorge, ele corre. E, na verdade, inclusive, é o teu novo jeito de correr, né? Porque tu sempre correu. Exato. Pelo mundo, Exato. né? Eu corro de mim mesmo, essa que é a verdade. Mas mudou minha personalidade, mudou minha maneira de encarar os problemas, de encarar dentro da empresa. Eu tinha um esporte na minha vida, mas ele era muito inconstante, porque o kitesurf precisa da condição, precisa ir para outro lugar, material. No dia a dia é difícil de conciliar. Sim, a corrida precisa do tênis e deu. A correr, calça tênis, sai para correr. É democrático, porque o kitesurf eu invejo, é elitista, Jorge, né? Eu quero correr. O kitesurf é elitista, né? Então, sim. Eu sou quase um empresário esquerdista, né? Sim, eu quero. É uma consciência política, tu conhece meu irmão, assim, então o papel como empresa também a gente faz micropolíticas dentro da empresa, aplica conceitos que a gente acha que são justos como sociedade, oportuniza quem talvez não tenha oportunidade. Então a Aninha brincou que eu sou o midiático. Mas às vezes ela me convoca, às vezes assim, Jorge, isso é tu que traz para dentro da empresa. Então hoje a gente tem no nosso quadro de funcionários transexual que nunca teve a carteira assinada, tem 40 anos de idade e começou lavando louça e hoje é chefe de praça dentro da cozinha. A gente tem negros, gays em cargos de liderança, mulheres em cargos de liderança também. Então, é um papel social da empresa de se reconhecer como tal. Reconhecer que a gente vai mover pequenas políticas. A gente tem um trabalho com a APAC, que é de presos do regime fechado. Foi o primeiro restaurante no Brasil a abrir as portas para presos irem trabalhar lá, com autorização judicial. Tem um projeto recente com o pessoal Grafite com Down, que é do Gagá, a gente levou eles para trabalhar no MAD, então a gente tem isso como... Que até foi com a Ju, a primeira noite, né? Exato. No projeto. Ju, eu vou trazer um pessoal para trabalhar aqui. Então, nessas vindas para cá, foi também uma coisa que mudou. A gente fez um projeto, um lançamento de uma torre aqui do Parque Una, que foi... No meio da pandemia, uma live, a gente mandou uma caixa com os produtos. Então, uniu e começou uma proximidade maior. E aí o Fabiano chegou um dia e disse, muito legal, vocês têm um papel muito legal, quem sabe vocês desenvolvem uma torre. Como assim desenvolver uma torre? Segura isso, Fabiano, quer que a gente faça? Começou uma primeira fagulha, assim. E aí que a gente começou a entender nosso papel dentro da cidade. Porque uma empresa com 10 anos, a gente começa a ter credenciais, não só para ser porra louca, mas também para entender o seu papel dentro de um contexto cidade. A gente ressignificou, talvez, não digo ressignificar o centro, né, porque é muita pretensão, mas uma área, uma rua do centro a Santa Cruz, uma oficina mecânica que era uma rua totalmente morta do centro, né? Os próprios hábitos, né? Os eventos, exato. A nave, que era uma loja de material de construção, que ficou abandonada há 5 anos, tinha morador de rua, era super... Ninguém queria passar naquela rua, as pessoas eram assaltadas, a gente mudou o entorno. Hoje a gente vê anúncio de apartamento sendo vendido na frente da nave, é o título quase. Então... Virou ponto de referência. A gente começar a entender que o nosso papel talvez ele é maior dentro do contexto cidade, a responsabilidade é maior. Eu acho que essa é uma das diferenças de vocês, não se enxergar apenas como restaurante ou como grupo de restaurantes, né? Nunca a gente foi isso, a gente sempre soube que era mais que um restaurante, mais que isso, mais que um cozinheiro, mais que um chefe de cozinha, porque eu acho que ele vem muito com esse glamour por trás, que é o que pouca gente não sabe, talvez hoje a gente está se conhecendo. Essa carga que tem por trás. Hoje a gente teve mais de 1.000 pessoas que passaram pelo MAD de funcionários, dentro da cozinha, boa parte disso
E a gente tem gente que está à frente de negócios, Rio de Janeiro, São Paulo, que foi para a Áustria, que abriu seu próprio negócio e que é cria do Madre, que começou ali dentro. Eu acho muito legal, eu vejo no teu Instagram. Isso é posta, muito legal. né? Muita Isso gente que eu acho que é muito legal. Eu não perdi alguém, eu larguei para o mundo, né? Que foi coisa da minha mãe, né? Que ela sempre, minha mãe é quem cria, então quem cria para o mundo. Então, entender essa responsabilidade, não conflituar com isso. Mas que é dono de restaurante tentar para conversar com outros, acho que a Ju também tem esse papel, reclama e chora muito, que ninguém fica. Não, mas é que não são propriedades nossas. Sim. A gente tem que desenvolver um sistema que as pessoas se motivem. E acho que não só dono de restaurante, né? Na verdade, para tudo. Assim, qualquer segmento, né? A gente tem que ter essa mentalidade. A gente tem que se culpar primeiro. A gente não pode culpar os outros. Exatamente. Se der algum problema, o erro é meu. Então, esse é o primeiro de tudo. Isso é a liderança de verdade. É a liderança de verdade. É liderar pelo exemplo, mas não é às vezes o exemplo, deixa que eu faço. Eu vou liderar. Então, a gente recebeu esse convite para desenvolver uma torre com uma Madre Mim embaixo. Vai ficar pronto no final de 2023, mas muito mais que isso. É uma coisa tu fazer um lugar legal que ele pode acabar, né? Não quero que acabe, mas pode acabar. Sim. Agora tu constrói um prédio, o prédio nunca mais vai ser do lugar. É difícil tu conseguir tirar ele do lugar. Ainda mais aqui, nessa estrutura toda, né? Na estrutura toda. Então aí muda mais ainda o papel dentro da cidade e o grupo, que é muito mais que um restaurante. Sim. Muito mais que um simples fato. E o meio? Aí que é outro meio. Aí, nessas minhas corridas que eu ficava correndo na beira do lago, que era todo dia, durante a pandemia, às 5 horas da tarde era o meu horário de correr. Eu tinha que programar todo o meu dia para correr, porque eu coloquei isso para não ficar louco. Então eu tinha como responsabilidade sair para correr. E eu, na época, comecei a correr assim, vou dar 2 voltas no lago sem parar, vou dar 3, vou dar 4, daqui a pouco que eu dei 5, eu disse, quantos quilômetros será que é isso? Comecei a ver, aí eu entrei em contato com a Juliana Krieger, que é uma querida do grupo de corrida. Disse, tô correndo já. Pô, mas tô correndo super bem, então vem correr com a gente e tal. E eu ficava correndo aqui na volta. Eu tinha o café aqui, que era do Naldo, do Lucas, que inclusive trabalhou com a gente, o Lucas. Sim, eu lembro. Bem lá no início. Bem lá no início. Que foi para Portugal, função da pandemia, o Lucas era muito sozinho, enfim, estava fechado. E eu tive a bendita ideia de dizer pro Fabiano, perguntar de novo pro Fabiano, e o café? E ele, se tu quiser, é teu. O que eu fui cutucar a onça, né? Com vara curta. Então, eu cheguei de novo para os guris, olha só, o Fabiano ofereceu o café, e se a gente quiser, a gente assume, como assim? A gente está pandemia, a gente está endividado até não poder mais, mas negócio é assim, a gente tem uma boa oportunidade. Exatamente, tem que vamos desenvolver o abraçar. Café. Aí a gente abraçou o café. Sem poder, teoricamente, de novo, Santander, me dá mais um dinheirinho, Banrisul. Eu agradeço a vocês, ao Santander, porque olha, eu tô ali sempre almoçando. E aí o meio café e meio bistrô foi essa ideia também de o prédio que a gente desenvolveu é o Canto, né? Que está no canto. O meio café está no meio do parque. Ele é meio café, meio bistrô, então tem essa brincadeira. Eu adoro o conceito. Essa brincadeira toda. A gente também... Vocês criam esses conceitos. Claro que eu sei que o Raul e o Elst têm, né, toda essa bagagem criativa, né, de agência, mas vocês criam meio junto? Meio junto. É um pouco esse casamento perfeito. Eu vejo muita gente reclamar de sociedade. Eu acho que ela é um problema quando tu sobrepõe funções. Sim. As nossas, claro que a gente briga, como qualquer relacionamento. As brigas geralmente acontecem quando tem uma pessoa, entre aspas, se metendo no trabalho da outra. Quando a gente tem definições muito claras e importantes como um time, como uma estrutura restaurante, que é o que a gente é, isso permite ter força. Então, eu acho que é isso que nos fortalece como empresa. Então, a gente tem um pouco de cada. Então, o meio ele vem um pouco também nessa maturidade de... Putz, a gente queria sair um pouco da quesito noite, né? Já tá... Sim, já não comporta mais. Velho pra noite um pouco, né? Parece que não seja, ainda tenho 30 anos, mas já me sentindo velho, né? Viajei de vidro aberto, então... Não, mas se tu for velho, eu sou velha também, então não. Tá. Vou nos defender. Vamos nos defender. Então, teve muito esse viés de, vamos começar a ir pro parque. Para mim era maravilhoso, eu preciso só descer para casa, ter um café da manhã, ter coisas que a gente não consegue fazer no Madre, na nave, porque é visto e tem um outro formato de negócio. E, na verdade, teve uma época que eu lembro que tinha uma ideia do Madre ter café da tarde. A gente tentou fazer. Em 2015, quando estava tudo dando errado, a gente, vamos fazer um café, porque temos que botar mais dinheiro para conta, né? Vou fazer um filho. Tipo assim, a gente fez o Buenas Tardes. O Buenas Tardes, que era o café. Durou 2 ou 3 meses só,
porque ele era mais para nós do que para qualquer outro cliente, porque não nos viu assim e tal, não funcionava, e a gente não tinha estrutura para isso. Talvez se a gente fizesse hoje, a gente teria mais maturidade e conseguiria. Então, foi uma coisa que eu também eu bato muito nessa tecla. Nem todas as ideias que a gente fez deram certo. E, às vezes, o empreendedor, de uma maneira geral, ele é muito orgulhoso com a sua ideia. E ele não se desfaz dela. Então, acho que um dos ensinamentos da pandemia é que tu tem que ter um tempo de ação mais rápido dentro de uma empresa. Sim. E tu pode gostar tanto de uma ideia, ser tão apegado a ela, a ponto de dizer assim, não deu certo, vira a página, vamos tentar outra coisa. Que a pandemia nos acelerou isso, a Nave nos acelerou muito isso. Então, a Nave como incubadora, a gente fez um negócio de tacos, não virou muito e tal, mata ele. Putz, a pizza a gente namorava já a função da pizza, vamos comprar um forno, vamos fazer a maledeta, deu certo, opa, legal. Então, a gente tem um pouco isso de... Eu vejo que tem muito isso, eu gosto tanto dessa ideia, como é que ela não deu certo? Sim. Mas Ou esperar, né? Que nem... Mas meus amigos disseram que a minha comida é ótima, tá azar. Eu gosto de prato, azar, não vende, não adianta. Então, ir se moldando de acordo com isso é também um desafio, né? Sim. Ter isso. Então, acho que isso foi também um outro ensinamento e essa velocidade da ação. Sim. Então, foi uma coisa que nos marcou bem. Com certeza. E nessa história toda, Jorge, alguma coisa que vocês se arrependem ou não chega a ser um arrependimento? Arrependimento? Não tem arrependimento. Porque isso nos fez a gente chegar onde está. Eu acho que arrependimento é uma coisa meio uma culpa católica, né? Que a gente vive, martírio, assim. Não. Ok, tomaria decisões diferentes, óbvio, mas elas eu não ia ter chegado até aqui se não tivesse tomado elas. Então, eu acho que é olhando para frente, assim, né? A gente usa a expressão, vamos arrastar a corrente. Sim. Errou, tá errado, vamos lá, não tem o que fazer, mês que vem vamos melhorar. Empresa tem essa dificuldade que é uma política pública, né? Então, tu toma uma decisão hoje e ela vai dar efeito daqui a 2, 3 meses, não é imediato. E aí vem o meu imediatismo que eu tinha quando eu era mais novo. É tudo para ontem. Não é para ontem. Então, hoje, parece um velho falando, né? Que aí tu vê o jovem, quer crescer rápido, quer se tornar chefe rápido, mas as coisas demoram. E eu acho que essa faixa etária que a gente está é muito isso, é o equilíbrio. Tu não tem aquela loucura, né, do jovem. Tu também ainda tem, se Deus quiser, um bom tempo de vida. Então, é o meio do caminho, né? É meio. É meio, tudo meio. Tudo meio. Tudo é meio agora. Tu não te compromete com o meio, né? O meio te dá uma credencial, mas tu não é nem tão velho para não poder errar, mas nem tão novo que tu... Exatamente, já tem meio que uma experiência, então a gente vai por aí. Jorge, eu quero fazer algumas perguntas rápidas agora para ti, porque a gente já tem um tempo aqui, senão o pessoal vai me xingar aqui nos bastidores. Eu falei pelos cotovelos. Não, mas foi ótimo. A gente não preciso dizer para vocês como a gente aprende, né? Digo madre, mas óbvio que quando eu falo madre, é vocês como um todo, né? A gente aprende. Tem uma dúvida de qual é o nome, né? Tem gente que, olha, já mandaram até. Eu faço umas análises de branding no meu Instagram, e aí já me mandaram, faz análise do grupo Madremia. Aí eu pensei, eu nem sabia que se chamava assim. Eu às vezes vou mandar me apresentar, oi, aqui é o Jorge do Madre Nave, etc. Tipo assim, Mas é isso aí. Então, eu quero fazer algumas perguntas rapidinhas, assim. Vamos lá. Primeiro, é uma dificuldade ser sócio de um casal? Porque a Anitta ama de paixão, é um amor, o Raul também é um querido, né? Mas... dentro da sociedade, a gente tem seus postos, né? Então, não é uma dificuldade. Eles são dois, realmente. Às vezes, tu tem que considerar e ter a clareza que é um casal. É inevitável eles serem um casal, eles vão continuar sendo. Mas a gente não tem tanta sobreposição. Hoje eles trabalham em ambientes separados, então eu enxergo muito mais as dificuldades deles como casal do que nós como sociedade. Aí é o desafio deles, aí é um desafio que eles têm que esperar juntos, mas não tem uma dificuldade, assim. Não é um problema. Não. Se tu tivesse que dizer uma coisa só, tá? E algo que só tu oferece pro grupo Madremia, então vamos chamar assim, que os outros sócios, o pessoal, não oferecem, que é uma coisa tua. O que seria? Cozinha. Meu campo, eu sou o dono do campinho da cozinha. o dono do campinho. É a cozinha. Eu acho que tem outras qualidades que a gente poderia se aprofundar, mas sendo uma coisa só, é ter esse domínio, essa visão de dentro da cozinha. Então, falando em cozinha, então, o quanto tu ainda cozinhas, né? O quanto é o Jorge chefe, o quanto é o Jorge empreendedor? Ainda tem bastante Jorge chefe, hoje a gente tem 7 equipes, são quase 40 cozinheiros, são 3 almoços, 2 noites, tem mordomia ainda que a gente não participa da operação, mas ainda parte como grupo na sociedade, tem o meio café, então é muito num direcionamento tanto técnico
quanto numa formação comercial dos cardápios e direcionamento da equipe. Então, às vezes, o que eu brinco é quando, às vezes, um cliente me encontra e brinca assim, tu não está trabalhando hoje. Se está funcionando, eu estou trabalhando, meu trabalho já foi feito. Sim. Então, ele ainda é muito ativo. Eu posso não agarrar numa panela, mas eu cozinho mais do que nunca, porque eu cozinho com 40 pessoas. Então, essa que é a evolução da coisa toda. Com certeza. Dentre as comidas de vocês, qual é a tua preferida? Difícil. É o momento. Acho que é o momento. Não tem uma... É difícil dizer uma preferida. Se fosse preferida hoje? é comida da minha mãe. Então achei uma boa resposta. E tu cozinha em casa? Bastante. Bastante. Até nessas... quando eu estava muito dentro da cozinha, eu não cozinhava nada em casa. E hoje em dia, eu cozinho em casa porque isso me alimenta de outras formas. Não só alimentar como comida, mas... que é a gente fazer o que gosta, né? Sim. Então, e cozinhar para uns amigos, cozinhar em casa para minha namorada, não é uma coisa que eu não estou trabalhando, é diferente. Trabalhando é pragmático, é muito processual. É diferente daquela coisa lúdica que a gente enxerga o chefe na cozinha, provando os aromas dos temperos, que nada, é uma loucura. É gostar dessa loucura. Então é isso que tem que ser mais, não tão deturpado, não é um Masterchef, não é o cara que está provando as coisinhas de pinça. Eu gosto, e isso eu sinto falta às vezes no meu dia a dia, que é a adrenalina do restaurante. Talvez a corrida me dê essa adrenalina que eu não estou tendo tanto. Sim. E quando eu faço um serviço, participo ativamente, que é numa troca de cardápio, que é num momento, às vezes cai um raio na equipe, cada vez menos, porque já tem uma estrutura que consegue dar conta disso, eu saio em êxtase, porque aquilo é bom. Eu posso estar fritando batata frita, fazendo hambúrguer, que aquela adrenalina me alimenta como pessoa. Então, ter aquilo é um outro sentimento. Sim. É muito mais que o trabalho. É muito mais são que... lembretes também de por que a gente foi por onde foi, né? Aí tu tem isso que tu diz, não, é por isso que eu fiz isso. Eu saio, chego, não consigo dormir, fico falando, fico querendo, já tenho ideias de pratos. Então isso eu preciso conseguir encaixar mais na minha rotina. Por mais que às vezes ela me engula, porque eu lido muito com a parte de compras dentro do restaurante, muito nessa intermediação, enfim, isso tudo. Novos projetos, porque já tem novos projetos rolando. Consultoria, que eu estou fazendo uma consultoria bem legal em Porto Alegre agora. Que se me permite falar só um parêntese dela, até para te contar. Eu acho que entra muito nesse formato de ensino que a gente está... Eu estou desenvolvendo tanto uma parte operacional de um restaurante, eu estou dando um spoiler aqui, ela está saindo na mídia agora, mas é no Now Live Space, que é um lugar no 4º distrito, que é uma espécie de coworking, que tem mais de 15 empresas instaladas. E a gente lá está desenvolvendo, eu estou como coordenador gastronômico, então já me dá esse patamar que não é o chefe de cozinha fazendo cardápio, o que vai servir, que é o que todo mundo quer fazer. Não, eu estou coordenando para a gente montar uma incubadora gastronômica vinculada a uma universidade que possa desenvolver mais o mercado e traga o tema gastronomia para dentro do 4º distrito em Porto Alegre. Que legal. Então muda a esfera das coisas. Porque o 4º distrito fala de inovação, mas o 4º distrito fala de inovação na área tecnológica, em startups, em outro aspecto. E a gastronomia é uma parte do entretenimento que move uma grande parcela da economia. Porto Alegre se modificou e deu um up muito por causa da gastronomia. O embarcadero em Porto Alegre, toda a parte do cais, da orla, foi em volta da gastronomia. Então a gente entra junto com uma equipe incrível aí é mais Jorge, não estão numa parte como grupo, mas para subir um degrau a mais profissional. Minha visão é essa. Sim. De poder estar ainda mais amplificando esse ensino. Que não é porque eu não tive um ensino formal que eu não posso ensinar as outras pessoas. Sim. Mas é algo que está me motivando bastante Claro. e dificuldade de encaixar isso na rotina também, né? Sim, imagino. É outro jeito de correr. É outro jeito de correr. Tem que estar correndo. Mas muito legal, Jorge. Imagina a tua alegria, porque na tua fala a gente já percebe como tu tem isso... Infelizmente a gente banalizou essa palavra, né? Mas como propósito, vamos dizer assim, de melhorar a qualidade de quando a gente fala em gastronomia, né? A parte técnica, a parte das habilidades das pessoas, além de, claro, melhorar o teu entorno, né? Como sociedade. Então, isso é nítido no teu brilho no olho, na tua empolgação ao falar, e só fecha com ainda mais coerência, assim. Acho que é uma das pessoas mais coerentes, talvez isso te surpreenda, mas é uma das pessoas mais coerentes que eu já conversei. Eu sou mentora de marca pessoal. Fico
lisonjeado, honrado. Mas é verdade, Obrigado. é verdade. Assim, tu pode não perceber, porque muitas vezes a gente não percebe isso, Claro que não. né, na gente. A gente até não para também para se analisar, não é nem que não tem a capacidade de perceber, mas a gente não tem o hábito, né, de parar para olhar. A filha do meu cunhado, ela tem 8... Não, agora ela tá com 10, 11 anos, sei lá, 12. Mas enfim, ela usa uma frase que eu acho muito bom, que às vezes eu tenho vontade de usar, que eu não aguento mais ser eu. Que é, às vezes, tipo, que saco, né? O Chaves falava isso também, né? Onde eu vou, lá eu tô. Então tem um pouco isso, a gente não se dá conta, mas eu fico muito feliz de transmitir isso, né, nesse nosso bate-papo aqui. Com certeza, com certeza. Bom, agora a gente vai, para finalizar esse podcast, se encaminhar para o final, para o momento meus 20 minutinhos. Não sei se tu sabe, Jorge, mas no meu Instagram eu sempre sugiro para as pessoas que elas separem 20 minutinhos para leitura, porque eu gosto muito de ler, então a gente acaba influenciando outras pessoas, né? E todo mundo me falava, Paula, eu não consigo ler, não sei como é que tu consegue ler tanto, não sei como é que tu tem gêmeos e lê, aquela coisa toda. A gente sempre olha, né, para a vida do outro com outros olhos. E eu disse, olha, eu também não consigo ler como vocês pensam, passo dias, muitas vezes, dias e dias lendo um livro, mas eu tiro 20 minutinhos do meu dia para isso. Ótimo. Então, trouxe do meu Instagram isso para o podcast e hoje quero indicar esse livro aqui, que é Eu S.A., tem tudo a ver com marca pessoal. Ele é do Gene Simons, para quem não sabe, vocalista do Kiss. E olha, eu comprei porque eu gosto de ler coisas, assim como ouvir podcasts, de pessoas que eu nunca leria nada sobre essa pessoa. Então, não sou fã do Kiss. Eu me alimento disso também. Assim, minhas leituras são muito mais totalmente fora. Totalmente eu fora. Tenho que me alimentar de conteúdos que são importantes, claro. Mas o hobby da leitura, ele é romance, ele é outra história. Sim, porque eu acho que isso nos torna mais empáticos, mais tolerantes. Nem que seja para dizer, olha, li, que merda que tu escreveu, não concordo. Eu me esforço para terminar livro que eu não estou gostando. Exatamente, eu também. Não consigo deixar, assim. Raros foram os livros que eu deixei. Senão a gente bloqueia muita coisa, né? Exatamente. Esse livro é muito legal. Ele é dividido, né, em duas partes. A primeira é eu, então ele conta a história dele. Até me lembrei bastante ao te ouvir, porque ele, ao contrário do que muita gente pensa, o Gene Simons é imigrante, né? Então ele não é americano, mas fez a vida dele nos Estados Unidos. Então ele fala todas as dificuldades, o quanto também ele, claro, foi criança para os Estados Unidos, mas buscava, né, uma outra vida, uma vida diferente da que ele conhecia. E na segunda parte é você. Então, ele traz todos esses ensinamentos para a vida de quem está lendo, né? Como que a gente consegue se inspirar, se assim for a nossa vontade, nessa trajetória dele. É um livro muito legal que eu recomendo. E agora, para fechar, eu queria saber se tu é um leitor, então, assíduo, como tu comentavas, né, me alimento de outras coisas, o que tem? Eu vou falar 2, então. Tá bem. Mas não vou limitar um. Eu acho que um é mais linkado a toda essa veia empreendedora, que para quem está escutando e quer acompanhar a nossa trajetória, que o nome é Originais, como os inconformistas... Li 2 vezes. Mudaram o mundo. Então tu pode falar melhor sobre ele. Foi um livro que eu gostei muito de ler. É a tua cara. Me excitou, assim, sabe? Porque eu vi que aquilo que eu falei, eu não estou sozinho. Né? Exatamente. E um escritor que eu tô numa fase apaixonado por ele, que eu estou no 6º livro dele esse ano, que é o Haruki Murakami. Adoro. Que ele é um maratonista. Já leu do que eu falo quando eu falo de comecei por esse Presente da Minha Mãe, que é a única autobiografia dele, e todos os outros são romances. Então, tudo que eu leio dele, eu estou muito identificado com a jeito dele de escrever, e é os meus 20 minutos diários. Então, eu faço isso muito como deu de bombardeio de conteúdo, de tudo que a gente vê o tempo inteiro. Deixa eu entrar nessa história aqui, totalmente pirada, tu conhece essa história dele, assim. Sim. Japonês, com cultura oriental, então é um cara que eu gosto de ler bastante. Nossa, eu adoro Murakami, quero ler mais coisas dele, eu sempre escolhi os que ele fala sobre escrita, então os mais famosos, na verdade, eu ainda não li, mas ele me despertou até a vontade de correr, sabe? Olha, eu não consigo correr, já tentei, Jorge, me dói até o ouvido, me dói o joelho, me dói tudo que tu pode imaginar. Mas o início é ruim, e vai ser sempre. Exatamente, eu acho que assim como tu, acho que em algumas coisas a gente se assemelha, acho que combinaria e me ajudaria nessa fuga que, na verdade, a gente foge da gente para se encontrar, né? Por mais paradoxo que pareça. É uma meditação ativa. E quando digo que o início é ruim, todo início é ruim, todos os dias. Os primeiros 15, 20 minutos é o tempo que a gente demora para liberar a endorfina, para se adrenar. Sim. Então, aquele tempo ele demora muito para passar. Então, posso estar super empolgado, correndo 5 dias na semana, eu olho no relógio, passou
7 minutos. Eu olho no relógio, passou 9. Eu disse, não pode ser, deve estar indo O para tempo trás o relógio. E aí, daqui a pouco, engrena. Então, sabendo disso, vence a barreira dos 20. Que depois dos 30, os 40, aí vai. Aí vai. Aí vai. Eu vou me esforçar, vou tentar. Até porque eu invejo quando as pessoas falam. Não tem uma pessoa que corra que não seja apaixonada por corrida. Eu acho que isso é motivo pra gente. A Marcela fala que eu fico monotemático, né? Eu só falo de corrida. É impressionante. Não posso encontrar ninguém. Mas é a tribo, né? A tribo funciona assim. Bom, Jorge, então agora sim, finalizando, onde as pessoas te encontram e uma mensagem, né, para o pessoal que está nos assistindo. Aonde me encontra? É uma pergunta difícil, porque muita gente diz, fui na nave, tu não estava lá. Sim, é difícil me encontrar na nave. Eu circulo muito entre os restaurantes. Pode me encontrar correndo pela rua, é uma boa. Mas para me encontrar é melhor me mandar uma mensagem mesmo, porque é mais difícil. E nas redes tu é relativamente ativo. Né? Nas redes eu sou ativo, gosto disso. É eterno posicionamento, eterno amor e ódio ao Instagram, que dá vontade de jogar ele fora. Tamo junto. Gosto dele, posto 5 dias seguidos, passo um mês sem postar. Mas é o jeito também, é um jeito autêntico de ter, eu acho que é essa gestão das redes. Sim. Mas gosto de passar esse lifestyle, acho que passa alguma coisa, mensagem boa. A gente nunca vai agradar a todos, mas se 1% gosta e quer começar a correr por causa disso, eu já vou ficar feliz. Sim. E é uma forma de mostrar um dia a dia do restaurante, de tornar essa mensagem mais personificada. Às vezes eu posto alguma coisa, por que não postou na página do Madre? É porque sou eu postando, por isso que faz tanto sentido eu falo mais em primeira pessoa. Sim. Então é o teu olhar sobre aquilo ali, né? É o meu olhar. Aquelas fotos são tuas mesmo? Tu que faz a foto? Algumas sim, outras de algum fotógrafo parceiro nosso. Sim. Então tem um pouco isso, mas a maioria é foto minha. Gosto disso também. Sim. Um olhar sobre a comida, às vezes é muito particular. Sim, combina contigo. E a mensagem, então, para o pessoal que está te assistindo? Agora eu fiquei... que a gente... Geralmente, claro, o podcast é novo, né? Mas quem mais despertou interesse, assim, foi no pessoal realmente do empreendedorismo, né? No pessoal que está se lançando. Claro, não só no setor gastronômico, né? Mas A mensagem, então, é uma frase pronta. Eu vou deixar do Murakami, já que a gente está falando dele, que é quando eu falo de corrida, que a dor é inevitável, mas sofrer é opcional. Então, a gente vai doer em todos os sentidos, mas se a gente quiser carregar aquilo como sofrimento, é opção nossa. Grande Murakami, adoro. Jorge, muito obrigada, viu? Sem ti, palavras para... Demorou alguns anos, mas essa entrevista saiu. Fiquei quietinha porque realmente estava aprendendo. Acho que vocês são um grande case de branding, de inovação, de empreendedorismo. E quando eu digo vocês, claro que eu sei que tu tem uma grande parcela nisso. Sei também que estás muito bem acompanhado pelos teus sócios, que não preciso dizer, tenho um carinho enorme por vocês. Lembro da Ana e do Raul colando cada triângulozinho do papel de paredes do Madre. É isso que passa esse sentimento dentro do nosso time. Isso grupo. Aí. Então, assim, sem palavras, muito obrigada mesmo. Espero que o pessoal também tenha aprendido bastante. Que a gente repita mais esses bate-papos. Gostei muito desse novo projeto. Acho que é motivo para voltar aqui. Vou voltar a falar dele. Obrigado, Paula. Obrigado à galera aí que está na produção também. Isso aí, nosso super time aqui, nos ajudando em tudo, áudio, vídeo, umas café. 40 pessoas aqui, mais ou menos, né? Agora grita. Gente, muito obrigada por quem está assistindo, espero que vocês continuem assistindo ao Blá Blá Blá, indiquem nomes, a gente quer colocar aqui as pessoas que realmente fazem a nossa região, o nosso estado acontecer, sempre com histórias pessoais incríveis por trás de projetos extraordinários. Até mais. Eu sou a Paula Blas, comunicadora e apresentadora do Blá Blá Blás, um podcast sobre as histórias pessoais por trás de marcas e projetos que nós tanto admiramos. Quer divulgar a tua marca por aqui? Entre em contato, as informações estão na tela.